Bom dia, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. E o nosso texto desta quarta-feira, dia 25, Mateus 6, 11 e 12. Mateus 6, 11 e 12. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoados aos nossos devedores. Nesta oração que Jesus ensina aos seus discípulos, vimos que primeiramente há o reconhecimento entre a santidade e o poder de Deus. Depois de se reconhecer a santidade e o poder de Deus, a gente então começa a colocar diante dele as nossas necessidades. E as nossas necessidades aqui são representadas pelo pão de cada dia. O pão, ele não é apenas aquele produto de farinha de trigo produzido pelas padarias. O pão é toda a necessidade que o homem tem. Então, quando Jesus ensina a orar, dizendo que dá-nos o pão de cada dia, são todas as necessidades humanas que nós temos. E quais são essas necessidades? Alimentação, vestuário, descanso, lazer, trabalho. Tudo isso é uma necessidade que o homem tem. Então, o homem reconhece que quem tem autoridade para fornecer essas necessidades é o próprio Deus. Mas depois ele vai entrar em um outro assunto bastante difícil para nós. E aqui, neste momento da oração que Jesus ensina, nós vamos descobrir que a maioria de nós, seres humanos, não são perdoados por Deus, porque não estão dispostos a perdoar na mesma proporção em que são perdoados. Porque é isto que Jesus sugere. Ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como, do mesmo modo, na mesma proporção que nós perdoamos aos nossos devedores. A oração de Jesus, a oração que Jesus nos ensina, ela nos mostra que se eu não perdoo o meu irmão, se eu não perdoo as ofensas que eu recebo, se eu não perdoo os erros do meu irmão contra mim ou contra os outros, então eu não tenho o direito de pedir o perdão de Deus. Muitas vezes nós não queremos entender desta maneira, porque as afrontas que nós recebemos em determinadas ocasiões, de determinadas pessoas, elas são doloridas demais para sermos perdoados. Mas Jesus teve as dores maiores do que a nossa e ele perdoou. Mas aí alguém pode dizer, mas Jesus perdoou porque ele estava como ser humano, mas ele era Deus.
E eu me lembro de um personagem da Bíblia, o ser humano, tão falho como nós somos, chamado Estevão, que ele, quando morria apedrejado, ele dizia: Senhor, não lhes imputes este pecado. É este tipo de perdão que Jesus exige de nós e que ele nos orienta a pedir a Deus o perdão na mesma proporção. Se eu perdoo dessa maneira, Deus vai me perdoar na mesma proporção. Mas se eu só perdoo as ofensas mais leves que eu recebo, eu também não vou receber de Deus o perdão das minhas ofensas pesadas, que é o meu pecado. A oração que Jesus nos ensina, ela não é apenas um jogo de palavras. Ela não é apenas um reconhecimento, mas ela é um compromisso que nós assumimos de perdoar aqueles que nos ofendem na mesma proporção de que Deus nos perdoa. Que esta quarta-feira possa ser abençoada para todos nós. Amém.